Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto e leia comigo o verso 13. Todos nós vamos ler juntos em voz alta. Capítulo 13 de Hebreus, verso 13. Leia comigo. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Mais uma vez. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando seu vitupério. Fique com a Bíblia aberta aí. Me impressiona, na fé cristã, mais do que qualquer outra coisa, esse convite para que a experiência de Deus não seja confinada, não seja encastelada, não seja aprisionada, não seja delimitada por fronteiras religiosas. Aliás, desde o iniciozinho da minha caminhada de fé, que isso ficou muito claro para mim, a tal ponto que quando eu fui escrever a minha tese para ordenação ao Ministério Sagrado no ano de 1976 em Manaus, o texto que eu escrevi foi sobre a salvação dos pagãos no Velho Testamento, o que Deus sempre fez e sempre fará fora das instituições religiosas. O livro de Hebreus tem essa tecla insistente: Deus não cabe dentro da religião. Jesus não cabe dentro da religião. A religião é estreita demais, é pequena demais, é medíocre demais, é diminutiva demais para o Deus Criador do cosmos caber dentro dela. Quando a gente vê todas as ações de Deus no Velho Testamento, afirmam esse fato, que Deus não é oficial, Deus não tem patente, Deus está frequentemente fazendo opção para fora das oficialidades. Os homens tentam domesticar a fé, aí Deus levanta um profeta, que sacode o tapete de todo mundo, e diz que Deus continua Deus e continua livre. A gente vê Jesus vivendo assim. 90% da vida de Jesus é outdoors, é do lado de fora, é fora do portão, é sem confinamento, é na praia, onde ele passou a maior parte do ministério dele, na praia, no Mar da Galileia, em banquetes, onde ele estava quase todas as noites, na presença de gente, nem sempre com muito pedigree religioso. Frequentemente, nós o vemos transitar nas geografias mais inconcebíveis, como em Marcos 5, onde ele transita do cemitério pagão em Gadara, onde ele libertou aquele homem possuído por uma legião de demônios, onde ele, como judeu, chega perto de porqueiros e de porcos, o que seria uma contaminação para a religião judaica, e Jesus não está nem aí para isso. Para ele é muito mais importante libertar um ser humano tomado por uma legião de forças espirituais malignas do que levar em consideração cerimonialismos pequenos da religião judaica. E ele trafega dessa geografia de profanidade para a casa do chefe da sinagoga de Cafarnaum, no mesmo dia, sem se lavar, sem se purificar, sem apresentar passaporte religioso. Ele é livre para transitar pelo mundo e para fincar a bandeira da libertação do Evangelho aonde quer que ele queira. Quando ele começa a ser trazido para dentro da religião, ele começa a se aproximar da morte. Em Jerusalém, onde as controvérsias aparecem. Em Jerusalém, onde os papas da religiosidade se enciumam com a liberdade desse rabino inadministrável de 33 anos de idade, chamado Jesus de Nazaré. Em Jerusalém, que as grandes controvérsias sobre o dia do sábado acontecem. Em Jerusalém, que ele cura sem pedir licença de sacerdotes. Em Jerusalém, que começam a conspirar sobre como tirar-lhe a vida de maneira discretamente religiosa e camuflada. Em Jerusalém, que ele confronta esses que querem ser os patronos e os donos de Deus e de sua revelação, e Jesus se insurge contra isso e vira as mesas. Em Jerusalém, que ele denuncia a comercialização do sagrado no templo. Em Jerusalém, que ele diz que os sacrifícios e os rituais litúrgicos tinham sido empacotados em pacotinhos fetichistas
que eram vendidos à porta, as rolinhas, as ovelhas e os sacrifícios eram adquiríveis na entrada do templo, e ele simplesmente faz uma zorraga e bota essa cambada de vendilhões para o lado de fora e diz: porque a casa de meu pai será conhecida de todos os povos como casa de oração. Então Jesus não cabe nisso, por isso o matam, mas ele também não cabe na tumba, por isso ele ressuscita de entre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia.